Orgulho LGBTQIA+, promovido pelo Centro de Psicologia Virgínio Bicudo, da Universidade Federal da Grande Dourados, do curso de Psicologia. Eu quero começar essa palestra lendo uma poesia, primeiramente. Poesia, na verdade, faz parte de uma música, da Jupe do Bairro. Ela se chama Transgressão. Então eu vou dar início à leitura para vocês. E vou longe sem fazer parada. Faço de flores e amores minhas curtas moradas. Ter um corpo que transita e me faz enxergar. Eu vou, eu sigo. Estou onde eu sempre quis estar. Se eu sinto cheiro no ar, sempre vou me entregar. O verde vem na mente, sempre só para agregar. Lembro do medo da escuridão e inventei vida, transgressão. Do Bairro é um grupo de artistas independentes. Então, eles lançaram um novo vídeo recentemente, então convido todos que estão aqui hoje para assistir, eles são perfeitos. Hoje nós teremos como palestrante o Dr. Renan. Infelizmente, a Cláudia Assunção teve alguns problemas técnicos, então ela infelizmente não conseguiu estar aqui com a gente hoje, mas o Dr. Renan ele está aqui com a gente hoje e ele vai falar um pouco. O Dr. Renan Salviano ele é graduado em Direito pela Centro Universitário Toledo. Atualmente é palestrante da Ordem dos Advogados do Brasil, 28ª Subseção Araçatuba, São Paulo, presidente da Associação de Gênero, Diversidade, Direitos e Afetividade e conselheiro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Araçatuba. Convido o Dr. Renan para começar a falar. E é isso. Eu vou ser o mediador de vocês, então tenhamos toda uma ótima palestra. Pode iniciar, Renan. Boa noite a todos e a todas, e a todes, né, por óbvio. Eu agradeço pelo convite e acho que pelo fato de a gente estar num ambiente acadêmico, eu me sinto um pouco sem jeito de ser chamado de doutor, né, de fato. A gente sabe que o doutorado é uma titulação acadêmica, então só por questão cultural que os advogados de fato são chamados de doutores, né? Agora, inclusive, até dentistas, psicólogos também, né, têm sido chamados de doutores. Enfim, mas eu sou só bacharel mesmo, não tenho doutorado. Eu agradeço o convite, né, como eu já disse, fico muito feliz, é a minha primeira participação em uma universidade pública. Aqui em Araçatuba eu já participei em diversas universidades, mas em Araçatuba e na região não tem nenhuma universidade que, de fato, ela está ligada a nenhuma universidade pública que tenha cursos na área de humanas, né? Aqui a gente tem medicina veterinária e odonto, em Araçatuba. Mas já palestrei em Araçatuba, Penápolis, Andradina, Instituto Federal de Votuporanga, são cidades aqui da região, para quem não conhece. Mas eu fico muito feliz de poder participar como palestrante, debatedor e tal, numa universidade pública, que são referências, né, para todo mundo. Fico feliz, né, pelo fato de poder participar desse evento, e triste pelo fato da Cláudia não ter conseguido dividir a fala, né, não poder dividir a fala com ela. Mas eu vou tentar me empenhar ao máximo para falar um pouco do meu lugar, lógico, do meu lugar de fala, sobre as conquistas do movimento das mulheres trans. E acho que não sei se para todos já é fato, né, de conhecimento de todos, a questão do lugar de fala, né, lógico que eu vou falar do meu lugar, e eu tenho como referência, para falar sobre o lugar de fala, a Djamila Ribeiro, né, acredito que todos
devem ter ouvido falar, uma filósofa que é referência para o meio acadêmico e para o ativismo também, né, para todos os ativismos, e eu vou ler aqui um trechinho do livro dela que eu tenho, né, que é O que é Lugar de Fala. Inclusive, eu e o Eduardo já debatemos um pouco sobre isso, que tem sido muito falado a respeito do que é lugar de fala, mas pouco refletido a respeito do que ele é de fato, né, e as pessoas têm um conceito um pouco distorcido, né, do que é lugar de fala. Então, eu vou ler um trechinho aqui do capítulo que fala, basicamente, que todo mundo tem lugar de fala, né? E ela fala basicamente o seguinte: um dos equívocos mais recorrentes que vemos acontecer é a confusão entre lugar de fala e representatividade. Uma travesti negra pode não se sentir representada por um homem branco cis, mas esse homem branco cis pode teorizar sobre a realidade das pessoas trans e travestis a partir do lugar que ele ocupa. Acreditamos que pode não haver essa desresponsabilização, que não pode haver essa desresponsabilização do sujeito de poder. A travesti negra fala a partir de sua localização social, assim como o homem branco cis, né? Se existem poucas travestis negras em espaços de privilégio, é legítimo que exista uma luta para que elas, de fato, possam ter escolhas numa sociedade que as confina num determinado lugar. Logo, é justa a luta por representação, apesar dos seus limites. Porém, falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente os subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica sequer se pensem. Então, ela fala que é necessário que a gente, mesmo que estejamos em locais de privilégio, a gente levante essas pautas, né, e que a gente nos comprometa com a luta de outras pessoas que não conseguem ocupar esses mesmos espaços. Eu não sou uma pessoa totalmente privilegiada, tive um histórico de luta muito difícil, de não aceitação da família e tal, mas ainda assim, em relação a uma pessoa trans, eu ocupo um lugar de privilégio, né? Então, eu pensei em falar, eu tinha conversado com o Gabriel para a gente fazer uma abordagem, com o Eduardo, perdão, para a gente falar um pouco sobre nome social, procedimento para retificação do nome, que é um dos principais direitos que foram conquistados pelas mulheres trans, que é a questão da identidade, a questão que está relacionada ao nome, e a importância de ser reconhecido enquanto sujeito com o gênero e ser respeitado com o gênero com o qual se identifica, e o nome social ele está ligado a isso, né? A gente tem, historicamente, nomes que fazem parte de uma construção social de gênero, né? Que são nomes que são designados para o gênero masculino e para o gênero feminino, e a partir disso, as pessoas são tratadas socialmente com base nesse nome, né? E o nome ele faz parte da identidade, e que está ligada à dignidade do ser humano, e faz parte do direito à personalidade, né? O direito à personalidade, que inclusive é um direito humano que está presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, não há como falar sobre emancipação do sujeito sem respeitar a sua autodeterminação e sem respeitar o seu direito básico à personalidade, que é um direito fundamental, um direito humano. A partir disso, as conquistas de possibilidade de uso do nome social apenas com a autodeclaração são conquistas históricas. As primeiras conquistas foram individuais, primeiro através do poder judiciário, porque a gente sabe que historicamente os direitos da população LGBT em geral foram
grande parte deles foram conquistados através do Poder Judiciário, que é um poder moderador, e que é o poder, basicamente pelo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Federal. A gente tem uma Constituição que é progressista, que ela é humanista, porém nós temos poderes que não cumprem com a função que prevê e com os objetivos que estão previstos na Constituição Federal. E, então, as primeiras conquistas, né, de respeito à utilização do nome social, de respeito à identidade de gênero, foram a partir do Poder Judiciário em conquistas individuais. Então, o sujeito que se sentia pertencente a um gênero diferente do qual foi designado ao nascimento, procurava um profissional, né, do direito, em regra um advogado ou um defensor público, e ingressava com uma ação judicial solicitando a retificação do prenome, no registro de nascimento, e do gênero. E aí era um procedimento extremamente burocrático, porque era necessário que se juntasse laudo psicológico, né, um parecer psicológico de um profissional da psicologia que atestasse a transexualidade, a disforia de gênero, e era necessário várias certidões, e aí, nesse tipo de procedimento, o Ministério Público ele atua como fiscal da lei, né? Então, às vezes, encontrava resistência às vezes até o judiciário estava um pouco maleável, mas encontrava um pouco de resistência no Ministério Público. E o Ministério Público, às vezes, exigia um estudo psicossocial, e aí a pessoa tinha que se submeter a uma análise através dos profissionais dos tribunais de justiça, né, psicólogo do judiciário e assistente social do judiciário, e era um procedimento que demorava muito, além todo esse processo constrangedor, né, e, por fim, algumas pessoas conseguiam conquistar esse direito de retificação do prenome, né, e as outras vezes não conseguiam retificar o gênero, né, e às vezes os juízes julgavam improcedentes em primeira instância, né, e as pessoas tinham que recorrer e aguardar por muito tempo, até 2, 3 anos ou mais, para que tivesse o julgamento em segunda instância, nos tribunais de justiça. Então, esse foi um pouco do trajeto individual que algumas pessoas tiveram que percorrer, para a afirmação do direito, para reconhecimento do direito à personalidade, né, através da retificação do registro civil, do prenome no registro civil. E a partir disso, né, foram se construindo decisões judiciais favoráveis, né, à retificação do registro, alteração do prenome e do gênero. E essas decisões jurisprudências, que a gente chama de jurisprudência, né, são decisões dos tribunais de justiça, que a gente chama de precedente também jurídico, foram mostrando a necessidade de uma ampliação desse direito, né, porque se ele já está sendo reconhecido pelo judiciário, então subentende-se que a legislação não proíbe, né? Então, se a legislação não proíbe, não é ilícito, né? E, a partir disso, os movimentos sociais se articularam, né? Se organizaram e ingressaram com uma ação judicial, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade no STF para requerer que fosse possível a retificação do registro civil direto no cartório, né, sem necessidade de ação judicial, e que fosse dispensado também a exigência de laudo psicológico ou laudo médico atestando qualquer tipo de cirurgia de readequação de sexo ou de redesignação sexual. E, em 2018,
Perdão, em 2017, o STF reconheceu esse direito. E esse julgamento ele também foi um marco histórico, né? Porque a gente teve a primeira mulher trans advogada a fazer sustentação oral no STF, né? Que é a Gisele Schmidt. Ela foi a primeira advogada trans do estado do Paraná a conseguir o nome social na carteira da OAB, né? E ela foi a primeira advogada trans a fazer sustentação oral no STF. Então, foi um marco histórico. Ela foi noticiado pela imprensa a nível nacional, lógico, foi um julgamento histórico. E foi uma grande conquista. E aí o STF reconheceu que as pessoas trans podiam ingressar com a ação judicial, com o pedido direto no cartório, né, sem a necessidade de uma ação judicial, uma decisão judicial, porque depois do processo judicial transitado em julgado, que é quando encerra, o juiz pede um mandado de averbação para que altere o nome no cartório. Então, sem a necessidade dessa ação judicial, a intervenção do judiciário. E aí foi reconhecido que as pessoas podem entrar, as pessoas trans podem entrar com o pedido direto no cartório, com um requerimento simples, e a única coisa que vai ser exigido é a autodeclaração do indivíduo, além das certidões que são pertinentes em qualquer tipo de alteração do registro civil por pessoas que são maiores de 18 anos. Então, são certidões para comprovar se não há ações judiciais, se a pessoa não responde processo criminal, se tem algum processo tramitando na justiça civil, na justiça militar e etc. Mas isso não impede que a pessoa entre com o pedido de retificação do registro. Caso haja algum tipo de processo tramitando na justiça, o registro civil vai ser retificado e o cartório tem que encaminhar um ofício para o órgão, para a justiça, para que sejam alterados os dados da parte. E, enfim, foi uma grande conquista, então, a partir desse julgamento. Porém, o reconhecimento foi feito pelo STF, e aí a gente tinha uma dificuldade prática, de como isso seria feito. Apesar de a gente ter uma legislação específica, que é a Lei de Registros Públicos, que regulamenta o procedimento dos cartórios para registro e alteração de documentos e tal, a gente ia ter nesse momento uma dificuldade prática de enfrentamento no atendimento da ponta, Então, seria basicamente quando as pessoas iam procurar o cartório e encontravam uma resistência, pois o cartório apresentava uma negativa, dizendo que não teria o procedimento basicamente regulamentado de como seria feito. E aí a gente pode ter como referência a influência dos preconceitos pessoais de cada indivíduo, e de como cada indivíduo enxerga essa questão da transgeneridade e da busca do direito da retificação do nome por pessoas trans. E foi bem numa época que o cenário político não era muito favorável para o movimento LGBT, E aí as pessoas que já tinham determinado preconceito, potencializavam esse preconceito, e aí, em forma de resistência, praticavam uma discriminação bem velada, E aí a gente pode ter como referência a influência negativa, que o discurso político tem na criação de políticas públicas, bem como na implantação dessas políticas públicas e na afirmação desses direitos. É uma barreira atrás da outra que nós brasileiros temos hoje com esse governo, Uma luta que nós travamos diariamente
Muitas vezes parecendo que a gente está perdendo, mas não, a gente está ali na luta, a gente somos resistência, a gente está combatendo esse governo fascista, esse governo genocida, e todos os direitos das pessoas LGBTs estão sendo conquistados aos poucos, né, com muita luta, e parece que cada vez mais aparece cada vez mais barreiras para a gente, mas acho que todos nós vamos superar. O que eu costumo, exatamente, a gente sempre está na luta, sempre reafirmando a necessidade de que a gente esteja sempre alerta, né, para os retrocessos, para os movimentos que se levantam contra os nossos direitos. E o que eu sempre falo, geralmente, é que a sociedade, né, o cidadão comum, ele se sente muito representado pelo discurso político, porém ele não tem consciência de que, por exemplo, um parlamentar, ele possui imunidade parlamentar, né, para proferir suas palavras, para proferir suas opiniões, né, e às vezes ele, por não ter conhecimento dessa questão da imunidade parlamentar, ele reproduz o comportamento, reproduz o discurso, achando que ele também está imune a qualquer tipo de responsabilização, né, e agora e aí a gente precisa estar sempre alerta, porque se o discurso ultrapassar os limites da liberdade de expressão, a gente tem que atuar como um vetor, né, desse discurso para que ele não se propague, para que ele não se amplie. E aí a gente tem a possibilidade de responsabilização criminal e civil do sujeito que emite essas opiniões que são discriminatórias, que são considerados discursos de ódio contra o movimento LGBT ou qualquer tipo de minoria, entre aspas, né? Mas, apesar disso, a gente tem avançado muito, né, nas políticas públicas. E esse cenário que dificultou esse avanço, ele potencializou, né, os preconceitos das pessoas que já tinham como ideologia ser contrárias à afirmação de direitos das pessoas trans, e aí elas resistiam, né, a fazer o procedimento e aceitar a documentação para retificação do registro civil. E aí o CNJ publicou uma resolução, né, que é a resolução, o provimento 73, publicou em 2018, que orienta sobre como deve ser feito o procedimento, né, quais documentos podem ser exigidos e quais são os documentos que são facultativos. E aí elenca, né, os documentos que são necessários, que são geralmente as certidões da área civil, criminal, justiça do trabalho, eleitoral, certidões de protestos e tal, e coloca como facultativa a apresentação daqueles documentos que eu tinha mencionado, né, que e aí a gente tem aqui, eu vou ler o trecho que fala que é facultativo, né, quando é facultativo, fica a cargo da parte escolher se ela apresenta ou não esse tipo de documento. Inclusive, eu tive uma discussão com um ativista, né, até um pouco contraditório, um ativista do movimento LGBT, que ele disse que era necessário a apresentação do laudo médico e laudo psicológico para que atestasse a transexualidade e ela solicitasse a retificação do registro. E eu debati com ele que não, que a faculdade é algo pessoal, né, é algo que está relacionado ao sujeito que escolhe se vai apresentar esse documento ou não. E aí no artigo 4º, né, do provimento do CNJ, o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça, parágrafo 7º fala, além dos documentos listados no parágrafo anterior, que são os documentos relacionados à identificação, né, CPF, comprovante de residência, é facultado a pessoa requerente juntar ao requerimento
para a instrução do procedimento previsto no presente provimento os seguintes documentos. Então, a gente destaca bem que é facultado à pessoa requerente juntar, né, ao requerimento. Ou seja, ela que escolhe, não é necessário e não pode ser exigido pelo cartório. Eu tive, inclusive, uma experiência no mês passado, porque eu faço parte de uma ONG aqui em Araçatuba, e nós temos um núcleo jurídico dessa ONG, do qual eu sou o coordenador dos procedimentos e faço atendimento e orientação jurídica. E eu fui fazer, eu liguei no cartório, né, para verificar como que estava o andamento, qual que era na verdade, eu liguei no cartório para saber o valor do procedimento, né, para retificação, porque tem custo, né, e aí o cartorário me passou, e aí eu perguntei, né, para ver se estavam adotando o procedimento correto, qual que era os documentos necessários. E nesse momento ele falou que a pessoa tinha que apresentar um laudo psicológico, né, e aí entra naquela questão que eu falei, né, às vezes o atendente que está na ponta não tem conhecimento do discurso, não tem conhecimento do procedimento e acaba exigindo um documento que não é necessário. Enfim, então, como está no provimento, é facultado a pessoa requerente juntar ao requerimento o laudo médico, que ateste a transexualidade, parecer psicológico, que ateste a transexualidade ou travestilidade, o laudo médico, que ateste a realização de cirurgia de redesignação sexual. Tá? Então, fica bem explícito aqui que não pode ser exigido esse tipo de documento. Tá? Esse procedimento, né, esse julgamento dessa ação de direta de inconstitucionalidade possibilitou a retificação do registro civil por pessoas trans que sejam maiores de idade e capazes, né, consideradas capazes. Mas aí a gente tem a figura das pessoas trans que não são maiores, né, e como que a gente atua nessa situação, né, como que a gente faz? O procedimento, ele continua sendo o mesmo, tá? Anterior ao julgamento dessa ação pelo STF. Então, as pessoas que são menores, ainda é necessário ingressar com uma ação judicial, e aí apresentar todos os documentos como eram apresentados anteriormente, para que tente uma decisão judicial favorável. E aí a gente encontra determinado problema, né? Porque se uma pessoa é menor, dificilmente ela vai ter apoio dos responsáveis. E para entrar com o processo judicial sendo menor, é necessário que tenha representação dos pais ou dos responsáveis. E o que é muito difícil, né? Exatamente, é muito difícil hoje você, numa sociedade que a gente vive, uma sociedade fundada em preconceitos, uma sociedade homofóbica, uma sociedade patriarcal, os pais hoje apoiar um filho trans, ou apoiar um filho gay, um filho bi. Eu tive uma amiga que ela foi internada por ser transexual pelos pais, ela passou por diversos tipos de tortura. Uma coisa que, infelizmente, acontece hoje na sociedade, a gente tem que refletir sobre isso, pensar, né? O porquê acontece isso, quais são os motivos disso acontecer e como nós, privilegiados, gays que têm algum privilégio na sociedade, que tenham algum reconhecimento, possamos mudar isso. É uma coisa que acho que a gente tem que pensar muito sobre isso e refletir bastante. O Renan também falou da relação do parecer psicológico. Eu vou recomendar um livro, um trecho de um livro da Judith Butler, que chama Desdiagnosticando o Gênero. Esse texto ele fala um pouco da relação do capitalismo com a relação do diagnóstico de disforia de gênero. Foi feito um estudo nos Estados Unidos que tenta explicar um pouco sobre isso, né? Então eu recomendo para todos esse trechinho. Desdiagnosticando o Gênero, da Judith Butler.
Ah, Renan. Você mencionou, né, que teve uma amiga que foi internada e tal. Geralmente, isso é muito comum, né? Quando os pais, os responsáveis, descobrem que o filho não é heterossexual ou cisgênero, buscam muitos profissionais da área da psicologia para tentar a terapia de reversão sexual, né? E é importante que a gente destaque sempre que o Conselho Federal de Psicologia tem uma resolução que proíbe esse tipo de atuação, né? Totalmente. Inclusive, se alguém aqui um dia escutar um profissional realizando essa prática, a gente, como estudante de psicologia, como acadêmicos da psicologia, pedimos que realize uma denúncia ao CFP, ao Conselho Federal de Psicologia, porque isso não pode acontecer mais. Isso é Sim. extremamente antiético e é doloroso para a pessoa e doloroso para a gente conseguir ver isso, né? E até teve, inclusive, um movimento, né, de psicólogos que se intitulam psicólogos cristãos, né, que ingressou com uma ação tentando derrubar essa resolução, né, e por sorte não, né, por justiça de fato, né, infelizmente eles conseguiram uma liminar, né, para que eles desenvolvessem a prática do que a gente chama de cura gay, né, e felizmente essa liminar foi derrubada e o processo que eles ingressaram foi julgado improcedente, né, então a gente precisa pensar que é muito perigoso quando há uma mistura entre ciência e religião, né, com o objetivo de controlar a liberdade individual, né, dos outros cidadãos, e principalmente quando está relacionada à sexualidade, né, e à afetividade. Então, esses movimentos conservadores e religiosos que são extremistas, eles têm atuado de uma forma muito ostensiva para que eles consigam nos estudar, né, estudar o comportamento humano, porque eu ouvi uma certa vez que, num evento de psicologia, inclusive aqui de uma faculdade de Araçatuba, que a psicologia ela é muito visada por esses movimentos religiosos, né, porque é uma ciência que estuda o comportamento humano, né. Então, imagina só se você tem poder dessa ciência, poder de dizer o que essa ciência, né, pode fazer com o ser humano e como controlar o indivíduo. Então, a gente precisa sempre estar alerta para esses movimentos e fazer o enfrentamento contra eles. A E ciência ela pode ser usada tanto para o bem, tanto para o mal, né? Cabe sim, às pessoas distinguirem como elas vão querer usar isso. E realmente a psicologia é uma arma em tanto. O poder de manipulação é uma arma utilizada há décadas e que a gente deve reprimir isso, a gente deve acabar com isso, né? sim, e é bastante contraditório que exista um movimento que se intitule de psicólogos cristãos, né? Porque não é um consenso, né, na religião, no cristianismo também, de que a homossexualidade, a homoafetividade, a transexualidade, a travestilidade sejam consideradas patologias, né, sejam considerados desvios. Inclusive tem igrejas que são inclusivas, que adotam como natural, que defendem que é natural, que é uma expressão da diversidade humana, plenamente natural, né? Enfim, então não há um consenso e por isso que é bastante contraditório. É a lógica do psicólogo bolsominion, a gente diz. O psicólogo Sim. bolsominion, ele possui essa lógica, infelizmente. Tem uma pergunta, a gente Se você quiser comenta. terminar de. Se você quiser comentar agora, ou se você quiser terminar de falar para a gente começar pelas perguntas, o Renan ele tem um conhecimento um pouco mais burocrático da coisa. Ontem tiveram algumas perguntas com relação a uma certa burocracia, que a gente não conseguiu levar uma resposta a essa demanda. Então, hoje, se vocês quiserem realizar essa pergunta, o doutor Renan ele vai tentar responder hoje, tá? Pode continuar, doutor Renan. De onde você quiser, se quiser responder, você que sabe.
Eu vou comentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre... vou continuar a abordagem que eu estava fazendo e depois eu volto para falar um pouco sobre essa pergunta, comentar sobre ela. A gente estava falando sobre sobre o procedimento para retificação do nome por pessoas que são menores, né? E a necessidade de que tenha representação e tal, e que é difícil essa representação porque, em regra, os pais e responsáveis não aceitam a identidade de gênero das pessoas trans, né? Assim como não aceitam a sexualidade e a afetividade que é contrária à cis-heteronormatividade, né? E, apesar de ter todo esse procedimento burocrático, a gente também tem outras opções, né, para as pessoas trans que são menores que têm apoio da família, né, que é a possibilidade de usar o nome social na escola, né, tem uma portaria do Ministério da Educação, que foi publicada em 2018, perdão, e ela possibilita a inclusão do nome social das pessoas de alunos que são menores de idade, em todos os registros. E eu estava pesquisando que no Mato Grosso do Sul, tem um decreto de 2013, né? Então, a gente teve uma portaria do Ministério da Educação de 2018, porém, em 2013, já tinha um decreto no estado do Mato Grosso do Sul, então, que é um avanço. No estado de São Paulo, teve uma deliberação do Conselho Estadual de Educação, que também é basicamente esse, para a possibilidade de inclusão do nome social dos alunos da rede de educação pública e privada. Então, até a gente pode ter como dizer, né, que Mato Grosso do Sul foi pioneiro, então, nessa afirmação desse direito. E aí, a questão de essa questão de inclusão do nome social, eu tinha até que a gente tem um decreto, né, de 2015 do governo federal, isso, do estado de São Paulo é de 2014, do Conselho Federal, perdão, teve um decreto do governo federal, foi publicado pela presidenta Dilma Rousseff, que possibilitava a inclusão do nome social em todos os órgãos ligados à administração pública direta e indireta nível federal, perdão. E ela possibilitava, por exemplo, o que eu geralmente costumo falar é que, um exemplo, que a gente podia incluir o nome social no CPF, né? Na carteira de habilitação, que está ligada ao DETRAN, na Caixa Econômica Federal, e nos institutos federais. E até tem aqui uma portaria do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, né, que fala sobre a inclusão do nome social. E aí fala que o nome social será o único exibido em documentos de uso interno, tais como diários de classe, cadastros e carteiras de identificação estudantil, endereços eletrônicos, formulários, listas de presença, divulgação de notas e resultados de editais, tanto os impressos quanto os emitidos eletronicamente pelo Sistema Oficial de Registro e Controle Acadêmico. E aí a gente entra, tem um comentário da Ana Beatriz, que eu amo uma instituição, né? Provavelmente ela está falando do Instituto Federal. E eu conheci o Instituto Federal de Votuporanga e eu achei incrível também, acho que é uma organização muito linda, né? E aí, essa possibilidade, por exemplo, a gente pode ter como... às vezes a gente lendo, assim, não dá tanta importância, né? Mas imagina só uma pessoa trans que já adota o nome social,
publicamente já é chamada pelo seu nome social, entre amigos e tal, e durante a chamada o professor chama pelo nome de registro, né? É uma situação extremamente constrangedora, e a gente precisa entender que é um avanço esse tipo de afirmação de direito, tá? Sim, é legal falar também que em 2014 o Enem também começou a realizar chamadas com nome social, e desde então o número de pessoas que pedem o nome social vem aumentando cada vez mais. Outra vitória do governo que a gente teve em 2014, do governo Dilma, né? Infelizmente foi um governo que sofreu um golpe, não tem como negar isso. Sim. Então, e também foi implantado, né, no governo Dilma, o programa Brasil Sem Homofobia, né? Foi um grande avanço. E aí a gente entra naquela questão de novo do discurso político e de políticas públicas de governo, né, não de Estado. É necessário que a gente tenha políticas de Estado, né, que transcendam a gestão, né, que transcendam o governo, que sejam afirmadas durante todo o percurso dessas políticas, né, que ela ultrapasse a figura política eleita, né. Enfim, eu vou comentar aqui a pergunta do Adriano Biagioni. Ele perguntou, em média, quanto fica em valores, né, essas declarações que precisam ser apresentadas. Quais procedimentos para a isenção? O que tem geralmente custo para ser emitido é a certidão do cartório de protesto, né? As outras certidões são todas gratuitas, né? Então, certidão da Justiça Eleitoral, da Justiça Civil, Criminal, Justiça do Trabalho, Justiça Militar, são todas gratuitas. O que tem custo é a certidão de protesto. E tem custo para fazer do cartório, né? Que a gente chama de emolumento. O cartório ele cobra um valor, né? Que em média é R$240, 250. Então, 250 mais ou menos do cartório para fazer o procedimento, para fazer o processo. Se a pessoa tiver nascido no mesmo município, né, em que ela vai fazer o pedido, se ela tiver nascido em outro município, então vai ter um valor maior, porque o cartório ele tem que remeter a documentação, ele vai receber, mas ele vai enviar para o cartório onde a pessoa foi registrada, e o custo da certidão do cartório de protesto, que é mais ou menos uns R$50 também. Então, se a pessoa nasceu, se ela está entrando com o pedido de retificação do registro dela no município que ela nasceu mesmo, ela vai ter em média um gasto de R$300, porque as certidões são gratuitas, tá? O pessoal começou a fazer pergunta. Não sei se quer falar mais uma coisa para a gente tirar nas perguntas. Se você quiser falar um pouco da agenda, ontem... A gente tem 5 minutos, né? Não, pode falar mais, fica à vontade. A gente tem até as 9 horas para falar no nosso horário de São Paulo, né? Então, pode ficar tranquilo. E se você quiser falar um pouco sobre a agenda, porque ontem eu tentei falar um pouco para eles o que é a agenda, que é a ONG em que o Renan e eu somos voluntários, ele é o presidente, falar um pouco mais das ações que a gente desenvolve, acho que seria legal. Porque ontem eu tentei falar, mas acho que não ficou tão explícito para eles assim. Tá, eu vou comentar um pouquinho sobre a agenda, mas aqui tem um comentário da Milena Saravi. Pode, se você quiser comentar a agenda, aí a gente eu peço para eles já me fazerem todas as perguntas. O pessoal que tem alguma dúvida, qualquer pergunta, pode fazer já. E na hora que o Renan acabar a fala da agenda, a gente já entra nas perguntas e já encerramos aqui, então. Pode ser? Tá. Bom, em 2017, quando eu me formei concluí minha graduação em 2016, né? Em 2017 eu me inscrevi como advogado já. E aí eu eu fui indicado como presidente da primeira comissão de diversidade sexual e de gênero da OAB aqui de Araçatuba. Eu sempre conto esse relato porque ele faz parte um pouco da minha experiência pessoal e eu acho que serve um pouco de
referência e talvez de inspiração para que as pessoas saibam como é um enfrentamento, né, que a gente faz dentro das instituições também. A OAB, ela tem subseções, para quem não sabe, é como se fosse Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia. A OAB, ela tem subseção, que é a nível municipal, tem Conselho Seccional, que é a nível estadual, e tem o Conselho Federal, que é a nível federal, por óbvio. E aí, cada instância, né, da instituição tem um presidente, né? Então tem o presidente da subseção, né, que é a nível municipal, o presidente da seccional, que é a nível estadual, e o presidente da OAB nacional, que é a nível federal. E aí dentro de cada nível, né, da OAB tem comissões temáticas, então tem comissão da mulher, tem comissão de promoção da igualdade racial, comissão de direitos humanos, comissão... tem até comissão de futebol, né? Futebol, tênis, tem várias comissões temáticas, né? E aí, Araçatuba não tinha uma comissão de diversidade sexual e de gênero, né? E aí, quando eu me formei advogado, eu tive mais contatos e fui nomeado para essa instituição. Mas, infelizmente, eu não fiquei por muito tempo, fiquei só por 4 meses, porque o presidente da subseção, ele apoiou o projeto Escola Sem Partido, né? E um dos objetivos da comissão, né, que vinha um plano de trabalho, o Conselho Federal, né, a comissão a nível federal de diversidade sexual e de gênero da OAB, encaminhava um plano de trabalho, né, para a gente desenvolver nas subseções, e um dos objetivos da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero era se posicionar contra o projeto Escola Sem Partido, justamente por ele ser um projeto que discrimina em virtude da orientação sexual e da identidade de gênero. E o presidente da subseção apoiou o projeto Escola Sem Partido formalmente e emitiu um parecer apoiando. E aí eu fui destituído da comissão. E aí, depois disso, eu fui... a gente tinha, né, um espaço aqui dentro da comissão, né, que é um espaço institucional para a gente emitir parecer, se posicionar sobre situações que se tornam públicas, né, fazer intervenções sobre discursos políticos ou discursos públicos que são discriminatórios. E, inclusive, eu fiz uma denúncia para a Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo sobre uma nota de repúdio de um conselho de pastores da cidade. Teve uma peça aqui em Araçatuba que que chama O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que é representado pela Renata Carvalho. Ela é travesti e ela encena Jesus Cristo travesti, né? E aí eles fizeram uma moção de repúdio extremamente discriminatória. E o Estado de São Paulo tem uma lei que pune, né, administrativamente, com pena de multa, essas manifestações discriminatórias. E aí eu fiz essa denúncia através da comissão da OAB. E através da comissão da OAB, eu elaborei um projeto de decreto, né, e encaminhei para o prefeito, né, um decreto para a utilização do nome social no município, porque a gente tinha até então, desde 2015, o decreto para a utilização do nome social a nível federal, né, mas não tinha a nível municipal. E aí as pessoas trans que quisessem utilizar o nome social no município, de fato, teriam que ingressar com uma ação até para retificar o registro e não conseguiriam ser respeitadas no seu ter o seu nome respeitado. E aí o prefeito publicou esse decreto, né? Enfim, isso tudo foi através da comissão da OAB. E depois que eu fui destituído, eu não tinha mais esse espaço, né, institucional para atuar.
é um ativismo, né? O ativismo estava em grande, num momento muito difícil de enfrentamento, né? E descredibilização. E, enfim, aí a gente teve essa perda de espaço, né? E aí eu fui me aproximar dos movimentos sociais. E aí, me aproximando dos movimentos sociais, a gente teve a ideia de fundar uma ONG, né? Apesar de que a gente já estava num coletivo, né? O coletivo também é considerado uma ONG, só que não é regularmente registrado, nem nada, não é necessário que seja registrado. Aí a gente decidiu que a gente precisava ampliar um pouco a nossa atuação e ter um pouco maior de representatividade e voz. E uma instituição, ela traz um pouco mais de credibilidade, porque ela tem personalidade jurídica, né, tem um estatuto registrado em cartório, e tem um CNPJ, então, após um tempo de atuação, né, que, se eu não me engano, são 2 anos, essa instituição, ela adquire personalidade, ela adquire legitimidade para ingressar com determinadas ações públicas, né, e encaminhar projetos de lei para a Câmara Municipal e etc. E aí a gente fundou essa ONG, né, que chama Agenda. A sugestão do nome para Agenda foi minha, e a gente pensou em vários outros nomes, e aí em votação foi escolhido Agenda, né, a gente colocou Associação Gênero, para a gente fazer abordagem, porque sobre a questão de gênero e proximidade com o movimento feminista, né, que eu acho que a gente precisa atuar, né, de forma ampla, né, que é a interseccionalidade, e atuar com outras pautas, e diversidade, né, para que a gente tivesse a associação gênero, diversidade, né, para que a gente tivesse a palavra diversidade contemplada no nome da ONG, e direitos, porque eu sempre fui muito de atuação na afirmação de direitos, então, consequentemente, eu pendi um pouco mais para esse lado. E afetividade. A questão da afetividade incluída no nome, ela está muito relacionada à desvinculação de que nós somos seres apenas sexuais, né, mas que nós somos seres afetivos também. E principalmente em relação à homossexualidade, bissexualidade, que a gente já chama de homoafetividade, biafetividade, né, e a gente precisa desconstruir um pouco esse estereótipo de que nós somos seres só sexuais, que a gente só busca sexo, né, para se satisfazer. Sim, nós somos seres afetivos também, a gente se relaciona afetivamente, a gente se relaciona com o outro, a gente desenvolve sentimento, o outro nos afeta, a gente afeta o outro, né? E aí a afetividade surgiu dessa necessidade da gente trazer um pouco dessa abordagem para que as pessoas percebam que nós também temos sentimentos, nós também somos afetados pelos preconceitos, pelas discriminações, nós também temos anseios, sonhos, projetos de construção de família, de construção de construção de família mesmo, de fato, né? Seja uma família, seja qual o formato for a família, né? Não precisa necessariamente ser uma família tradicional, né? E apesar enfim, de ter uns posicionamentos bem resistentes em relação à monogamia, a gente até debate muito sobre isso, né? Mas a gente ainda é um ser afetivo, né? Nós somos seres afetivos, e a gente pode ser afetivo não monogâmico, né? Ou a gente pode ser afetivo monogâmico desde que haja consenso, né? Tudo que for consensual é lícito. Então é basicamente isso. E aí a gente fundou a agenda e decidiu quais os projetos, objetivos que a gente ia, quais ações que a gente ia desenvolver, né? E a gente conseguiu desenvolver palestras, oficinas, a gente desenvolve
a gente faz orientação jurídica para as pessoas trans, que é um procedimento bastante complicado para emissão dos documentos, das certidões, nem todo mundo tem acesso aos sites das justiças e tal, e aí a gente faz orientação jurídica nesse sentido. Eu faço palestras nas escolas, faço palestras nas faculdades, né, oficinas, capacitação para os dispositivos da assistência social, inclusive eu fiz uma palestra para o Conselho, para o Centro de Referência da Mulher, que é um centro que atende as mulheres em situação de violência, que foram vítimas de violência, e nessa oficina, nessa capacitação, eu falei sobre a aplicação da Lei Maria da Penha na defesa das mulheres trans e das mulheres lésbicas, mulheres bi. Que geralmente a gente vê muito... tem até uma amiga psicóloga que fala, né? Ela fala as mulheres invisíveis, né? Porque quando a gente ouve falar em violência doméstica e familiar contra a mulher, né, que já é bastante limitante, a gente pensa só numa mulher que está num relacionamento heteroafetivo, né? E a gente esquece das mulheres lésbicas que estão em relacionamentos lesboafetivos, das mulheres bis, que podem estar em relacionamento e podem ser vítimas de violência também, as mulheres trans, e já é pacífico já é pacífico na justiça também que a Lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans. Inclusive, eu até comentei ontem numa live que eu participei de Três Lagoas, que tem jurisprudência do Mato Grosso do Sul que aplica a Lei Maria da Penha entre casais homoafetivos, né? Um casal teve duas decisões, se eu não me engano, acho que foram duas decisões no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que aplicou medidas protetivas para um casal gay, né? Porque levou em consideração a situação de vulnerabilidade. E aí a gente fez essa capacitação para esse centro de referência da mulher, para trazer um pouco de visibilidade para as mulheres que não, mulheres invisíveis, né, como diz minha amiga que é psicóloga. E aí a gente faz essas capacitações e seminários também. A gente tinha projeto de fazer um seminário agora, né, o terceiro seminário sobre direitos LGBTs. No ano passado a gente fez um seminário sobre famílias LGBTs. Aí a gente trouxe, acredito que muitos devem conhecer, a Maju Giorgi, né, que é a presidenta da Associação Mães pela Diversidade, e a gente trouxe a Gisele Schmidt, que é a que eu mencionei para quem está assistindo desde o início, e foi a primeira advogada trans a fazer sustentação oral no STF. E a gente trouxe ela para esse seminário que foi na Unip, né? Então a gente faz e esse seminário a gente fez em parceria com a Defensoria Pública, né? E aí eu volto a mencionar a importância da gente, né, institucionalizar um movimento, né? E tem uma instituição, porque a gente fez essa... Deu uma travada, né? A gente vai esperar um pouquinho para ver se volta. Travou para todo mundo aí? Vocês podem escrever no comentário, por favor? Ok. Ele já está entrando, já ele vai sair e vai entrar de novo para retomar ao normal. Enquanto ele não entra, a Cláudia, que ela está assistindo conosco a live do Dr. Renan. Infelizmente, por problemas técnicos, ela não está conseguindo participar, mas ela está conosco agora, assistindo a live do Dr. Renan. E a gente agradece muito pela tentativa da participação dela.
Infelizmente, são problemas técnicos que a gente não conseguiu contornar. Só foram alguns problemas, né? Então a gente pede, a gente agradece ela pela tentativa de participar conosco e também a gente convida todos que estão aqui para dar uma olhada no trabalho dela que ela faz na cidade de Dourados. As meninas do CAPSI vão mandar aqui nos comentários um pouco do trabalho dela, os links para acessar o trabalho dela. Então, espero que todos deem uma olhada, porque ela faz um trabalho mara na cidade de Dourados. Né? Amanhã a gente também vai ter o último dia desse evento, da Semana do Orgulho LGBTQIA+, e amanhã o tema será Corpos Negros no Movimento LGBTQIA+. Então, espero a participação de todos amanhã também. E sábado sábado a gente vai ter a conversa sobre o filme Sócrates, um filme muito bom, um filme que Eu foi entrei pelo notebook e agora tá conseguiu. conseguindo me ouvir? Perfeito, amigo. Depois eu retomo os recados que eu estava dando, tá, gente? Pode continuar, né? Parou. Nem eu lembro agora. Tá me escutando, Renan? Eduardo? Tá me escutando? Renan? Tá me escutando? Eduardo? Tinha travado aqui pra mim. Tá me escutando agora, Renan? Renan? Pessoal, vocês estão me escutando por acaso? Agora foi, né? Agora foi. Vocês conseguem me escutar agora? Sim, eu voltei pelo Ah, celular. pronto, agora foi. Então, pode retomar antes, se parou. Então tá. Acho que a gente entra nas... eu não lembro onde eu tava. Tá falando? Ah, eu não sei, mas você falou do evento da Unip que tinha acontecido, né? Sim. Aí, acho que em relação à agenda, acho que a gente é legal a gente falar. Você falou um pouco dos nossos trabalhos. Eu queria falar também que a gente tem a parte da ONG, o primeiro casal de LGBT que conseguiu adotar uma criança, né? Que é o Leozinho. Acho legal comentar isso, que é um amor de criança. É isso. Agora a gente vai chegar nos vários comentários. Sim, teve, inclusive, desse seminário que a gente fez em abril do ano passado, o membro da agenda participou com um relato, né, de como foi para ele a adoção, o processo para adoção. É legal Entre... quando todas as áreas humanas, os psicólogos, as redes sociais, os médicos, os advogados se juntam para uma causa, né? Quando a gente tem diversas pessoas de diversas áreas, parece que a nossa militância, as nossas ações fluem de uma maneira maior. Não sei se você já percebeu isso. Sim, eu tenho bastante críticas, principalmente
a advocacia no interior, porque é uma profissão bastante tradicional, né, e bastante conservadora. Mas a nível estadual, quando a gente pensa no macro, a gente tem muitas figuras bastante relevantes que levam bastante representatividade. Bem bacana. Acho que tem uma pergunta aqui. Quero parabenizar o Salviano e a organização. Você lê a pergunta ou eu leio? Eu estou esperando os meninos do CAPCIM mandarem as perguntas, por conta que travou, tiveram algumas perguntas perguntadas anteriormente, né? Então, Eu não consigo ver mais. Eu também não, então elas vão mandar aqui de novo para mim, vão copiar e vão colar, e aí a gente começa as perguntas já. Tá. Já estão indo já. Vamos ver. Tá. Se você puder mandar a questão da minha pergunta da relação dos atendimentos ginecológicos lá, para mim, por favor, eu agradeceria. Uma pergunta que foi realizada ontem, a gente não conseguiu responder, a gente vai ver se a gente consegue responder essa pergunta hoje. Se caso a gente não conseguir, a gente vai fazer uma resposta para essa pessoa que pergunta, para essa menina que perguntou. Aqui, ó. A Milena Sarabi. A pergunta de ontem foi sobre como fica o atendimento ginecológico no SUS após as mudanças no registro civil. Você consegue nessa? Como que fica o atendimento ginecológico no SUS após as mudanças de registro do civil? No caso que seria o nome da pessoa trans, a mudança do nome, a retificação do nome, né? Sim, na verdade, eu não sei basicamente como tem sido feito o procedimento na área da saúde especificamente, né? De fato, não conseguiria responder essa pergunta porque eu não tenho conhecimento prático, né? Estou mais ligado à questão teórica. A gente teria que, talvez, buscar essa informação com o profissional da saúde que tem feito esse atendimento na ponta. Sim. Né? Nenhuma pergunta realizada por vocês aqui no CAPCI que a gente não souber responder, a gente vai procurar se informar com profissionais da área da saúde, principalmente a gente vai entrar em contato com alguém e a gente vai responder vocês de alguma maneira, seja no Instagram ou seja diretamente com essa pessoa. Vamos passar para a próxima pergunta, então, que é a pergunta do Cristiano Santos. Gostaria de saber como o Renan entende essa questão da importância de barrar alguns discursos sociais nocivos, racistas ou LGBTfóbicos, por exemplo, por meio de medidas jurídicas que se voltam para a sociedade geral, mas, em oposição, os mesmos discursos nocivos proferidos por parlamentares e até mesmo presidentes e governadores. Essa imunidade parlamentar favorece esse tipo de ação? Eu vou te mandar a pergunta no Instagram, porque a pergunta é um pouco longa. Eu tô olhando, eu tô vendo. Conseguiu ver? Talvez você consiga responder ela de maneira quebradinha. Eu acho que algumas perguntas que ele fez aqui já foram respondidas até. São umas 10 perguntas em uma, pelo menos. Bom, eu acho que é importante que a gente barre esses discursos de ódio, né? Recentemente a gente teve a equiparação da homofobia e transfobia como crime de racismo, né? E foi um avanço histórico, porque, na verdade, não sei se vocês acompanharam, mas o julgamento que foi feito pelo STF teve muita crítica, porque muita gente achou que o STF estava legislando quando reconhecia que a homofobia e transfobia era crime de racismo. Porém, o STF já tinha reconhecido, em 2007, que o conceito de racismo era um conceito político-social. Ele não é um conceito estrito, né, que está ligado estritamente a genótipo e fenótipo. Ele é um conceito amplo, está ligado a questões políticas e sociais.
Então, teve muita crítica, né, a esse julgamento, mas é porque, de fato, o STF já reconheceu, já havia reconhecido em 2007, um caso que chama Elvanger, que o conceito de racismo ele era um conceito político social. E aí, fazendo essa analogia à homofobia e à transfobia, reconhece também que a homofobia e a transfobia é uma forma de discriminação que tem vertente política social. Então, é uma interpretação que foi aplicada à homofobia e transfobia. E aí, esse tipo de discurso, ele passa a ser criminalizado, né? E o que a gente não tinha antes. Então, as pessoas, o que a gente tem, que é problemático também, é a figura da injúria, né? A injúria, ela está relacionada à ofensa pessoal, né? Então, quando uma pessoa pratica, a gente ouve muito falar, né, de injúria racial, né? Quando uma pessoa xinga alguém de macaco, xinga alguém de preto, algum termo pejorativo, né, que é considerado de fato racista, mas quando ele está entre duas figuras, né, vítima e a vítima identificada e o autor também, a gente tem a figura da injúria, que é aplicada nesse caso, o que muitos juristas, inclusive eu, discordo, né, mas quando o discurso é amplo, né, ele busca atingir a coletividade, não só um indivíduo, ele já é considerado racismo. Então, a homofobia e a transfobia, quando a pessoa profere um discurso, o indivíduo profere um discurso que busca ofender a coletividade, né, a todas as pessoas LGBTs, um indivíduo específico, ela pode ser processada por racismo, né? E o racismo é um crime hediondo, não cabe fiança, né? Então, se a pessoa for presa em flagrante, ela vai cumprir vai ficar presa até a sentença penal, né? Que pode ser absolutória, né? Ou condenatória, que pode condenar ou absolver. Por meio de medidas jurídicas que se voltam para a sociedade em geral, mas imposição dos mesmos discursos ser prevenidos por parlamentares. Bem, é basicamente isso em relação às medidas jurídicas, né? Houve a medida jurídica do reconhecimento do racismo da homofobia e transfobia como racismo foi através do judiciário, né? Agora, em relação aos parlamentares, é bastante problemático que esse discurso, parlamentares ou chefes de Estado, né? Os parlamentares, eles estão no Congresso Nacional, né? Senado e Câmara dos Deputados. Agora, a figura do presidente, né? Ela pode ser processada, esses parlamentares também podem ser processados pela Comissão de Ética e tal, e a figura do presidente, né, que é o presidente, a presidência ela é uma instituição, né, a gente pode citar como exemplo o presidente Jair Bolsonaro, ele é uma pessoa que ocupa uma função na instituição presidência da República, né, ele tem que seguir determinadas regras que estão previstas em acordos internacionais, né, e aí a gente tem denúncias já formalizadas contra ele nos tribunais internacionais, né? Então a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos que recebeu uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro por crimes contra a humanidade, né? E aí a gente inclui crimes relacionados à LGBTfobia, tá? Infelizmente, essa imunidade parlamentar, ela favorece, sim, esses discursos. E aí entra naquela discussão que eu falei inicialmente, né? Favorece e potencializa o discurso do cidadão comum, né? O cidadão médio, medíocre, que se vê representado na figura
do parlamentar, uma figura pública, e se sente imune também para proferir as suas opiniões, né? Eu, inclusive, fui vítima de homofobia aqui em Araçatuba na internet. Eu dei uma entrevista para um jornal aqui, para o maior jornal aqui da região, e eu estava com a bandeira do movimento LGBT falando sobre direitos LGBTs. E aí uma pessoa, determinada pessoa, comentou que essa bandeira no ombro do entrevistado, né, demonstra que ele precisa de cura, né? E aí eu entrei com ação judicial e ele foi condenado a pagar indenização por dano moral. E aí a gente pode ter como referência que provavelmente ele se sentiu representado por um discurso público, né, achando que ele podia proferir esse mesmo comentário, né? Os movimentos sociais eles podem contribuir somando forças, né? Criando campanhas, criando as instituições, elaborando projetos de lei, votando em parlamentares que representam, em candidatos que representam o movimento e as políticas públicas que favorecem as nossas pautas, né? Então, é difícil que a gente perceba que LGBT não vota em LGBT, que é alinhado com a pauta, né? É bem difícil, mas a gente precisa mudar essa realidade. Então, os movimentos sociais, eles precisam se unir e fazer campanhas, né? A gente teve até na parada de 2000 não lembro se foi 2017 ou 2018, a parada do Orgulho de São Paulo, que o slogan era vote LGBT, né? Então isso foi uma articulação de um movimento social, e é importante que a gente dê visibilidade para esse tipo de pauta, né? É difícil a gente lançar também pessoas LGBTs na política, né? É difícil a gente ter um candidato municipal, um candidato nível estadual, inclusive, muito difícil mesmo um candidato nível presidencial também, né? Eu ainda sonho que eu vou ver um presidente da República negro e gay lá em cima, né? Mas eu acho que é um pouco de utopia da minha parte isso, não sei. Infelizmente. Mas aos poucos a gente vai criando essa consciência política, né, de participação política, né, e do que é de fato cidadania, né, de como a gente exerce a cidadania, porque a cidadania ela nos proporciona direitos, mas ela também exige de nós deveres, né, que a gente cumpra com os nossos deveres, e a participação política é um dos deveres que está implícito no exercício da cidadania, né, mas a gente tem avançado bastante, a gente já teve parlamentar no Congresso Nacional, a gente tem outro parlamentar no Congresso Nacional. A gente tem hoje a Mônica da bancada ativista também, que é do PSOL, que vale ressaltar aqui. No estado de São Paulo, né, a gente tem a Érica Malunguinho também, tem a bancada ativista no estado de São Paulo, tem a Érica Malunguinho, tem a Isa Pena, que se declara bissexual, a Érica Malunguinho, para quem não conhece, pesquisem a Érica Malunguinho. Ela é uma mulher trans, preta, militante, ativista do movimento negro, ativista muito incrível. Inclusive, ela foi citada pela Angela Davis numa entrevista recente. E a Angela Davis, para quem também não conhece, é uma figura enorme do movimento feminista, né? Sim. Você conseguiu derrubar o projeto Escola Sem Partido como pessoa física, né? Sem ocupar cadeira nenhuma e tal. O projeto escola, acho que a gente pode entrar nessa questão ainda da pergunta sobre movimentos sociais. O projeto Escola Sem Partido, a gente se uniu, né, todo mundo se uniu, estudantes, professores e tal, e a gente fez um enfrentamento. Porém, eu fiz uma denúncia, né, como pessoa física para o Ministério Público, e o Ministério Público solicitou informações sobre a aprovação desse projeto e tal, na Câmara, né, e aí pediu um retorno, porque não tinha sido aprovado ainda. E eu apresentei uma moção, um pedido de moção, né, no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E aí a gente elaborou uma moção de repúdio, o Conselho Municipal tem um grande peso também, é importante que a gente participe desses movimentos, e o Conselho, aí a gente conseguiu, né, eu fiz a proposta de moção de repúdio ao projeto Escola Sem Partido,
A gente teve uma resistência, inclusive tinha uma psicóloga no conselho que votou contra a moção de repúdio ao projeto Escola Sem Partido, que é bastante problemático, né? Tinha uma advogada, só foram 2 votos contra a moção de repúdio ao projeto. E foi uma advogada e uma psicóloga, né? Mas a gente aprovou e protocolou na Câmara dos Vereadores, e depois disso o projeto foi retirado de pauta, né? Acredito que essas denúncias todas, essa moção de repúdio teve grande influência para enfrentamento ao projeto. Sim, sem dúvida. Aí teve um outro projeto que eu representei ao Ministério Público também, que é um projeto extremamente parecido com o projeto Escola Sem Partido, que chama Infância Sem Pornografia. Lá também impede o debate sobre gênero e sexualidade nas escolas de nível municipal. E aí eu representei, fiz a denúncia para o Ministério Público entrou com ação no Tribunal de Justiça, e o projeto de lei foi declarado inconstitucional. Ele foi aprovado na Câmara, foi sancionado pelo prefeito e estava quietinho lá parado, e ninguém deu conta de que ele era inconstitucional. Aí eu fiz essa denúncia e o Tribunal de Justiça declarou inconstitucional, tá? Vamos para outra pergunta? Vamos. O José Rodrigues de Carvalho, ele parabeniza você e o CAPSI pela gestão do evento, pela promoção do evento, e ele pergunta se a agenda ela se inspirou em alguma ONG já existente, e se nós, da agenda, estamos trabalhando de alguma forma em rede. Essa final dessa pergunta eu não entendi muito bem em rede. Eu não entendi também. Pode repetir? Eu gostaria de perguntar se a criação da ONG Agenda se inspirou em alguma ONG já existente. Ah, sim, eu lembro que ele tinha feito esse comentário. Bom, na verdade a gente se inspira, sim. A gente sempre tem como referência movimentos sociais que já estão há um bom tempo atuando, né? A gente se inspirou numa ONG de Brasília, né? Inclusive a gente usou como modelo o estatuto que eles têm. Lógico que a gente tem que adequar a nossa realidade, né? E a gente tem como referência a Aliança Nacional LGBTI, tem... eu não vou me lembrar agora, o Grupo Dignidade, né, que é do estado do Paraná, que inclusive é a ONG da qual a Gisele Schmidt, que foi a primeira advogada trans a fazer sustentação oral no STF, é membra, né, e ela representou o Grupo Dignidade naquela ação do STF para retificação do nome e tal. Então a gente tem esses movimentos como referência. Tem aqui também na região a ONG que chama Liberdade de Amar, tem uma ONG em Ilha Solteira que chama Seiva, tem coletivo Somos em Lins, tem várias ONGs, várias instituições que são próximas aqui, tá? Esse foi o comentário, né, a pergunta do José Rodrigues, né? Isso, aí a gente só vai encerrar as perguntas agora. Pessoal, a gente vai terminar de responder as que estão aqui no chat, mas a gente encerra, por conta que a gente já mandou a lista de presença, daqui a pouco a gente já vai estar encerrando. Eu peço para que todos permaneçam na sala até o final, até o término das perguntas, e é isso. Deixa eu ver aqui, isso, o Matheus Zini, ele pergunta assim, ele fala assim, portanto, a homofobia já ocorre aplicabilidade como crime em que há punição por parte de quem o pratica, ou são processados como danos morais mencionados por você ao invés de homofobia? A homofobia já ocorre aplicabilidade como crime em que há punição por parte de quem a pratica, ou são processados. Sim. Na verdade, a gente tem que pensar de várias formas, que existem várias formas de responsabilizar o autor da discriminação, né? Quem pratica determinada violência. Existe a possibilidade de que ele seja punido na esfera administrativa, né? Aí
é necessário que tenha uma legislação específica, né? Aqui no estado de São Paulo a gente tem uma, que é de 2001, inclusive, uma lei bastante antiga, que pune administrativamente, né? A punição administrativa é aquela que aplica multa, a cassação da licença para funcionamento se for estabelecimento comercial. Inclusive, teve o mercado Carrefour, né, que é bastante famoso, e foi punido com base nessa lei. E aí aplica multa, e essa multa ela é revertida para um fundo de direitos humanos, né? Ela não é revertida para a vítima, então ela não tem como que eu posso dizer? Ela não tem a função de reparar a vítima especificamente, ela tem a função de reparar a coletividade, né? Então essa é a esfera administrativa que pune o autor da discriminação. Aí a gente tem a esfera criminal e a esfera civil, né? A esfera civil também pode ser aplicada multa, né? O detentor de legitimidade para ingressar com uma ação civil pública pode entrar contra determinado agente, né, que pratica discriminação e ser punido, ou o indivíduo também pode entrar de forma autônoma, né? Então, se a vítima for uma pessoa física, né, e não for a coletividade, né, aí ela pode entrar com uma ação pedindo reparação por dano moral, ou, se caso for se enquadrar como crime de injúria, nesse caso eu posso optar por entrar com uma ação criminal contra o agressor, né? Eu optei por não entrar porque é um processo um pouco desgastante. A área criminal é uma área que não me atrai muito e é uma área bastante tensa de atuar. E eu acredito que quando a gente entra, quando a gente responsabiliza o indivíduo através de um valor pecuniário, em regra ele se sente mais a punição tem maior representatividade, né? Eu acho que maior reflexão. Sim. Então, pode concluir rapidinho. Eu acredito que seja isso, né? Espero que eu tenha respondido. Então, a gente tem a última pergunta do Brian Oliveira. Inclusive, o Brian está participando muito aqui com a gente hoje. Eu agradeço muito a participação dele. Cadê? Deixa eu mandar daqui. Ele falou que ele sabe que a pauta hoje é sobre as pessoas trans, mas ele vem com uma pergunta muito interessante. Acho que uma pergunta que deve ser fixada. Como a gente pode fazer para efetivar a denúncia contra a homofobia? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas que estão ali, o delegado que está na inscrição, o escrivão, às vezes pode ser conservador e nem ligar para a nossa denúncia, arquivar, fazer alguma coisa com isso, né? Ou Sim. até humilhar a pessoa que passar por aquilo, vitimizar a vítima já, né? Sim, eu atuei, e realmente isso é muito complicado, porque às vezes aí entra naquela questão de, por mais que seja um profissional da justiça, né, a polícia, a gente chama a polícia como polícia judiciária, né, nem sempre os profissionais estão alinhados com essas pautas. E eu tive um cliente que eu tive que acompanhar para ele fazer o registro do boletim de ocorrência e que constasse, tive que insistir para que constasse que era uma manifestação homofóbica, né? Para a gente fazer a denúncia por homofobia e transfobia, ela é basicamente similar, né? A gente precisa juntar provas, né? Se for na rede social, a gente tem que tirar print, né? Para trazer maior veracidade, é importante que a gente registre no cartório essa documentação, né? Para que o cartorário certifique a veracidade, que a gente pense em testemunhas, né? Se tiver testemunhas, pegue telefone, pegue nome, pegue RG, e aí, se for para responsabilizar através da área criminal, é necessário que seja registrado um boletim de ocorrência. Se for o crime de homofobia, como crime de racismo,
que a gente já tem feito essa adoção de conceito, se for denunciar a manifestação homofóbica ou transfóbica como crime de racismo, é necessário que seja feito na Polícia Federal, não é na Polícia Estadual. E aí o autor da ação é o Ministério Público, e aí é só encaminhar a denúncia, registrar o boletim de ocorrência, e o Ministério Público que vai ser o autor da ação e ingressar com uma ação contra esse agressor, né, esse indivíduo. Comigo ocorreu um caso muito interessante há um ano atrás, né? Eu tinha mandado disponibilizado no WhatsApp em um grupo de estudos, e 4 horas da manhã ela me ligou chorando, desesperada. Ela estava ameaçando se suicidar por conta que o pai dela tinha descobrido que ela tinha uma namorada e tinha agredido ela e a mãe. Eu fiz a escuta inicial, eu pedi para a menina se retirar da casa para não correr nenhum perigo e procurar uma amiga que pudesse abrigar ela na hora. Fiz uma escuta inicial com ela, tentei ajudar ela e ela foi até a delegacia da mulher após isso com a mãe. Entretanto, o pai ele era militar, ele era capitão do batalhão de São Paulo, e a delegada ela pediu para que não fosse feita nenhuma denúncia, porque ia complicar para a delegada e iria complicar para o pai, e provavelmente a denúncia não ia dar em nada, né? Sim. Então, eu acho que é uma das minhas revoltas que eu tenho com o direito também, que igual o Renan falou, e às vezes pessoas que estão no alto do poder não são responsabilizadas pelos seus crimes, né? Então, a gente vê o presidente soltando tanta merda, cometendo diversos crimes de responsabilidades, tanto sociais, tanto civis, um presidente genocida que, a partir das suas falas, incentiva a população a fazer diversas coisas, como, por exemplo, o Trump falou que se você bebesse detergente, você iria curar do coronavírus, e após isso, muitas pessoas procuraram atendimento médico após serem ingerido o detergente. Então, a fala das pessoas influencia muito. Sim. Isso. Quer falar uma coisa sobre isso? Não, que tem uma pergunta que você me mandou aqui no WhatsApp, né? Essa daí que você leu, que estava muito longa para mim ler, provavelmente eu não ia conseguir programar para você. Então é isso, eu agradeço muito a sua participação, Renan. O CAPCI da UFGD agradece muito a sua participação aqui, foi um momento de aprendizado muito bom. Eu espero contar com você em outras participações aqui, porque você trouxe um conhecimento muito amplo para a gente, você fez a gente refletir muito hoje. Então, o CAPCI e eu especialmente agradeço muito a você. Eu fico feliz e agradeço também o convite, eu fico feliz e agradeço a todos que se dispuseram a ouvir um pouco o que a gente tem para passar. E eu sempre reafirmo que é importante que a gente, mesmo que a gente ache que não é possível a gente conquistar nosso direito, ou que, por exemplo, a gente acha que a gente não vai ganhar uma ação de indenização contra o agressor e tal, a gente tem que tentar, né? Tentar. A gente tem que ocupar aquele espaço que é nosso direito de realizar um boletim de ocorrências, procurar nossos direitos legais, né? Sim, essa discriminação que eu sofri na internet, eu busquei o agressor, né, pedi para ele se retratar, fazer uma nota de... Eu tenho um viés muito conciliador, né, e eu pedi para ele se retratar e pedir perdão e tal, e falar que ele não tinha intenção, que a homossexualidade não é considerada doença desde 1990 e tal. E ele falou assim, eu vou consultar o meu primo, que é advogado, e depois eu te respondo. E aí ele foi consultar o primo dele, que é advogado, que fazia parte do movimento do MBL, Movimento Brasil Livre. E aí o amigo dele falou, não tem nada demais, é sua opinião. O primo dele, né, advogado. E aí eu falei, tá bom, né, a minha parte eu fiz, eu tentei que é realmente um absurdo. Eu tentei que ele... Eu dei opção para ele, né, a oportunidade dele se retratar, e expliquei para ele que o comentário dele me ofendia, né? Enfim, aí ele não quis se retratar e
e seguiu a orientação do primo dele, que é advogado, né? E aí eu, para não atuar em causa própria, né, e para não envolver o meu marido, para quem não sabe, meu marido também é advogado, e eu conversei com uma amiga, para envolver ela também na causa, né, na pauta, uma amiga que é advogada, e ela não era muito próxima dessa pauta, né? Aí eu falei assim, agora eu vou usar essa oportunidade, né, para que ela dê uma trabalhada nesses posicionamentos dela e tal. E aí eu conversei com ela, falei assim, aí, você pode fazer para mim a ação? Aí ela fez, lógico que eu contribuí muito, porque eu tive que basicamente fazer a parte da ação que fala sobre discriminação, né, sobre homofobia e tal, mas ela acompanhou o processo e cobrou ele na época de pagar a indenização, e eu não tive que ter muito mais contato com ele. Então, é importante que a gente também envolva as outras pessoas que às vezes não têm muita proximidade com a nossa pauta, né? Sim, sempre interessante a gente fazer isso. Sempre também que a gente estava adotando uma postura, quando o Bolsonaro foi eleito, uma postura de não responder às pessoas, uma postura mais comunicativa, uma postura mais amenizada. Eu acho que agora é o momento, se a gente vê algum ato homofóbico, algum ato racista, a gente brigar, a gente colocar nossa opinião, a gente se posicionar contra isso. Porque eu acho que chega de racista, chega de homofóbico no mundo. Eu acho que as pessoas não podem mais passar. A gente deve sim colocar, a gente deve sim se posicionar e procurar todos os dispositivos legais para fazer as medidas judiciais e legais acontecerem. Eu acho que é só isso, gente. Novamente agradeço ao doutor. Pode falar. Acho que a Amanda comentou aqui, a opinião agora virou disseminação de ódio gratuito, e acho que ela quis dizer que realmente as pessoas usam a carta, né, de que a opinião para disseminar o ódio, né? Acredito que O tem anonimato na tudo. internet também ajuda em relação a isso, infelizmente, hoje, né? Sim, e as pessoas se sentem blindadas, né, na internet para proferir comentários e, enfim. Mas eu costumo dizer que na internet as pessoas, eu coloco no meu perfil do Facebook que eu sou advogado, né? E eu consigo fazer um paralelo de como era antes e como é hoje. As pessoas entram primeiro no nosso perfil para ver o que a gente faz da vida, né? E aí elas não comentam, né? Não fazem nenhum tipo de comentário discriminatório. Mas eu percebo que elas não fazem isso por respeito, elas fazem por medo mesmo, né? Então a gente está um pouquinho longe de ser respeitado. As pessoas têm medo, né? Para isso que existe a lei penal, basicamente, para controlar o indivíduo na sociedade, né? Perdoado. Não, eu entendi, Amanda. Eu acho que foi isso que eu entendi mesmo, tá? Tranquilo. É isso, né? Eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado Sábado mais vai. uma vez às 55 pessoas que ficaram com a gente até agora, 54 agora, né? Sábado a gente vai ter a conversa sobre o filme Sócrates, inclusive de filme do Renan. É um filme LGBT negro que mostra a realidade de um gay negro na periferia. A gente vai discutir esse filme. Eu vou ser novamente o mediador desse filme. O link de inscrições está aqui em cima para todo mundo, quem quiser participar. Né? Eu acho que é isso. Pessoal, se quiser sair, pode sair. Fiquem à vontade a partir de agora para. Se alguém quiser comentar alguma coisa, o microfone também está aberto para vocês. Se quiser comentar mais alguma coisa, podem comentar. O doutor Renan saiu já. Vamos ficar livre aqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. Muito obrigada pela presença de todos, novamente. Sim, a lista já passou. Ana, eu vou mandar a lista aqui de novamente para as 41 pessoas que estão conosco agora. Se caso alguém não assinou, por favor, assine. Lembrando que de 4 dias, você necessariamente precisa frequentar 3. A gente está dando um dia de tolerância. Se caso acontecer alguma coisa assim, para receber o certificado.
Eu esqueci de comentar, será sábado às 4 horas, no horário do Mato Grosso do Sul.